Fala galera, beleza? Aqui é o Jonathan, mais uma vez trazendo um exercício resolvido e, mais especificamente agora, em relação ao movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Então a nossa dinâmica de sempre, vamos ler o enunciado e na sequência, a gente desenha a situação e resolve o exercício, ok? Então uma questãozinha da UCPEL que diz: um carro aproxima-se de uma sinaleira com velocidade constante. Então, uma informação muito importante para nós. Se aproxima com velocidade constante. Quando a distância entre o carro e a sinaleira é de 27,5 metros, a luz vermelha acende e o motorista demora ainda 5 segundos para acionar os freios. Estes imprimem ao carro uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta é: qual era a velocidade do carro, sabendo-se que ele para ao completar os 27,5 metros? Então, primeiramente, vamos desenhar aqui a situação, Vamos fazer um esquema deste movimento, deste veículo, ok? Então, vamos dizer que a gente tem aqui, uma determinada rua, aqui representada nessa parte laranja. A gente tem aqui o carro, vou representar aqui por uma bolinha, tá? E aqui a gente tem o nosso semáforo, ok? E o que ele diz? Vamos ler novamente. Bom, o carro está se aproximando desse semáforo com uma velocidade constante. Ou seja, nesse sentido aqui, com uma velocidade v. Ele diz que quando a distância entre o carro e a sinaleira é de 27,5 metros, a luz acende. Então, a gente sabe que, nesse instante aqui, a gente tem uma distância de 27,5 metros. Porém, ele diz aqui que quando está essa distância, acende uma luz vermelha, mas o motorista ainda demora 5 segundos para acionar os freios. Isso aqui é o que a gente chama de tempo de reação, ok? Ele viu a sinaleira ali, piscar a luz vermelha, acender a luz vermelha, porém, o tempo que ele leva para olhar e de fato pisar nos freios é esses 5 segundos. Então, ele vai andar mais um trecho a partir desse aqui, desse ponto inicial, com velocidade constante. Ou seja, ele vai estar em um movimento retilíneo uniforme por essa distância. Vou chamar essa distância aqui de d, ok? E ao passo que ele pisa, então, de fato no freio, todo o restante aqui do movimento, ele percorre em mRUV. Ok? Num movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se toda essa distância mede 27,5, essa distância em mRUV vai ser 27,5 menos d. Ok? E outra informação que ele nos fornece aqui é que quando o carro chega, completa todos os 27,5 metros, ou seja, ele chega aqui, a velocidade dele aqui é zero. Justamente porque ele para a completar esses 27,5 metros, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver? Bom, a gente não tem informação dos tempos aqui, a não ser esse tempo de reação. Mas esse tempo de reação não é o tempo que ele leva, de fato, para percorrer este percurso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir aqui o valor de d inicialmente. A gente não tem como descobrir numericamente, porque a gente não sabe o valor dessa velocidade. Mas a gente sabe que a distância d é dada pela velocidade vezes o tempo. E qual tempo é esse aqui? É justamente o tempo de reação. No momento que ele viu, até ele pisar no freio, esse percurso inteiro foi percorrido em mRU. Ok? Então aqui d é igual a 5v. Portanto, esse trecho aqui é 27,5 menos 5v, que é a velocidade inicial do automóvel, tá certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos nos concentrar em relação a essa parte do mRUV. Como a gente não tem informação sobre o tempo, nos convém utilizar aqui, então, a equação de Torricelli. E qual que é a equação de Torricelli? Vamos colocar aqui agora que é a parte do mRUV, Então, mRUV. Aqui foi a parte do mRU. Em relação ao mRUV, utilizando a equação de Torricelli, a gente sabe que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo?
Então, informação em relação aqui à velocidade final, a gente sabe que é 0, porque ele para ao percorrer todo o trajeto, né? Aqui, igual. A velocidade inicial, a gente não sabe qual é. A gente definiu que é v, né? Então, v ao quadrado. Aqui, é interessante que a gente tem o seguinte. Aqui vamos repetir o 2, né? Mas a aceleração aqui é uma aceleração negativa. Por quê? Porque está ocorrendo aqui, de fato, uma desaceleração. Tá certo? Então, quando a gente coloca aqui o valor da aceleração, ela é menos 5. Justamente pelo fato de ser uma desaceleração. Ok? E qual que é o nosso deslocamento, o nosso ΔS? Bom, é o 27,5 menos d, que é o trajeto que foi percorrido, de fato, em MRUV. Ok? Então, aqui entra 27,5 menos 5v, que a gente acabou de ver aqui, né, que é o nosso valor de d. Tá certo? Então, remanejando essa equação aqui, né, a gente vai fazer o seguinte. Tem 0 igual a v ao quadrado, menos 10, que multiplica 27,5 menos 5v. Ok? Vamos descer aqui, então. Calculando aqui, o que a gente vai ter? 0 igual a v ao quadrado, menos 275 mais 50v. Ok? Então, vou trazer aqui para o lado para a gente continuar nosso cálculo e vou reorganizar aquela expressão. Então, a gente vai ter v ao quadrado mais 50v menos 275 igual a 0. Calculando aqui através da Bhaskara, então, né, a gente vai ter aqui que delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 50 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 275. Então, fazendo aqui, temos 2.500 mais 1.100. Então, aqui o nosso determinante, né, o nosso valor de delta, é igual a 3.600. Então, dando prosseguimento, o nosso valor de v vai ser menos b, ou seja, menos 50, mais ou menos a nossa raiz do nosso delta, ou seja, a raiz do nosso 3.600, dividido por 2a, que é o próprio 2, então, né? Já que a é igual a 1. Aqui a gente vai ter que menos 50 mais ou menos 60, que é a raiz de 3.600, dividido por 2. Então, aqui a gente percebe que temos duas soluções. A primeira solução, vou chamar aqui de v', que vai ser, por exemplo, menos 50 menos 60 dividido por 2. Isso aqui, então, dá menos 55 metros por segundo. E a nossa segunda solução, que vou chamar de v', é menos 50 mais 60 dividido por 2. Isso aqui, baixar só um pouquinho, né? É igual a 5 metros por segundo. E agora, qual das duas respostas a gente considera? Ou considera as duas? Bom, vamos lá. A gente definiu, né, inicialmente, que a nossa trajetória cresce neste sentido aqui, no sentido do carro em direção ao semáforo. Portanto, a gente vai ter uma velocidade que está acompanhando o sentido da trajetória. Portanto, o nosso valor de velocidade necessariamente precisa ser um valor positivo, certo? Porque ele está crescendo a posição ao sentido da trajetória, ok? Então, a velocidade precisa ser necessariamente um valor positivo. Então, com isso, a gente elimina essa resposta aqui, que não pode ser. Portanto, a nossa resposta final aqui é 5 metros por segundo. Porém, se a gente for analisar as alternativas, não há essa resposta ali. Mas a gente lembra também da conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, que de fato é o quê? Multiplicar, né, aqui por 3,6. Ok? É a conversão, né, de metros por segundo para quilômetros por hora. E no momento que a gente faz isso, a gente descobre, então, que a nossa velocidade, né, o nosso v', é 5 vezes 3,6, ou seja, 18 km por hora. Certo? Essa aqui é a nossa resposta. Essa aqui é a velocidade inicial que o carro inicia seu movimento em direção ao semáforo.
Portanto, gabarito letra I. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida também deixem aqui nos comentários. E também, né, entrem em contato conosco através do nosso Instagram ou mesmo através do nosso e-mail. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.